Buenos días. Vamos a arrancar la última parte de nuestro panel. Invitamos a Amílcar Guerreiro, Joyce Dutra y Dalma Falcao para que podamos arrancar. Este panel trata de las nuevas tecnologías y el impacto sobre la integración eléctrica regional. Invitamos al director de la EPE, Amílcar Guerreiro, para que, por favor, vayamos con su presentación. Vou ficar em pé. Acho que é melhor aqui para fazer a apresentação. E temos o controle. É isso. Ok. Obrigado. Então, deixa eu... melhor para ver, né, Juíza? Isso. Então, primeiro, boa tarde, ou bom dia ainda. Bom dia a todas e a todos. Fica difícil fazer aqui uma intervenção depois da apresentação do Benjamin. O Benjamin tocou em pontos assim fundamentais. E o que deixou muito interessante é que os problemas que tem na Europa, a gente ainda não tem, porque não tem está tão próximo da integração quanto eles lá. Acho que a apresentação do Dorel mostrou um pouco disso. Que temos alguns sucessos, até vou falar nisso, alguns sucessos de integração, mas não integração de mercado. Mas a gente vê que na Europa também eles estão lidando com essa situação. Não é? Bem, antes de começar, eu quero registrar ainda agradecimento. Para mim é sempre uma satisfação estar aqui nessa casa, na UFRJ. Assim, eu não fui aluno daqui do Instituto, mas fui aluno da universidade, e nessa sala que remete uma homenagem, acho super importante, para uma figura que foi muito importante para a Universidade do Brasil, né? Foi importante para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Eu dividi em 5 partes, algumas eu vou passar rápido, porque acho que já foram tocadas aqui em outros momentos. A disponibilidade de recursos energéticos é muito mais para mostrar, como o Benjamin falou que está na Europa, aqui a gente tem muita complementariedade nos recursos também, não é? Benefícios da integração energética, dimensões dessa integração, e a gente vê que numa das dimensões possíveis a gente ainda tem muito o que caminhar, e aí entrar no tema específico que eu vou complementar questões que já colocadas aqui anteriormente. Bem, primeiro, qualquer que seja o recurso energético, a gente tem complementariedade entre os países. Claro que eles não estão distribuídos uniformemente, o petróleo é um recurso que mundialmente não está distribuído uniformemente e, por isso mesmo, tem uma importância geopolítica muito grande, né? Gás natural também, não é? E a gente tem uma participação importante da Bolívia no atendimento ao caso de Brasil e Argentina, mas tem muito recurso de gás natural na Venezuela também. O carvão mineral, que os dois recursos estão concentrados em 2 países, Colômbia e Brasil. O Brasil tem reservas muito grandes de carvão, só que é um carvão fundamentalmente diferente do carvão da Colômbia, né, de características diferentes. Eu não gosto de dizer que o nosso carvão é ruim ou é pior, acho que não é. É uma questão de característica e para que você usa esse carvão. E assim, bem assim, o potencial hidrelétrico, que no nível de conhecimento que se tem hoje, está concentrado aqui no Brasil, mas com um aspecto importante. Grande parte do potencial
e grande parte do potencial, sobretudo do potencial de desenvolver, está concentrado na região amazônica, onde os desafios para a implantação de geração dessa natureza são mais e mais, são cada vez maiores. Quer dizer, a implantação está mais e mais complexa, já vista agora mesmo o caso de São Luís do Tapajós, cujo processo de licenciamento foi suspenso. A energia eólica também tem bastante no Brasil, mas tem muito aqui no nosso vizinho Argentina, mas está mais distribuída, um pouco melhor distribuída no continente, sendo que, de destacar que na América do Sul você tem 12%, ou talvez mais de 12% do potencial eólico mundial. Bem, benefícios da integração. Claro que não é uma lista extensiva, não é? Mas já se tocou aqui, segurança energética, um aumento da segurança energética pelo aproveitamento dessas complementaridades é um benefício muito lógico. Um benefício de desenvolvimento econômico, de eficiência energética sistêmica, na medida que você pode aproveitar muito melhor esse recurso e, dessa forma, contribui para a modicidade de preços e tarifas. Sinergia com outros projetos de interesse estratégico, especialmente aqui, Dr. Arthur Ipori falou do complexo, do aproveitamento do potencial no Rio Madeira, que já começou aqui no Brasil, mas que você tem um lado, uma vertente na Bolívia também, e que tem um potencial de integração não só de energia elétrica, mas também na área de transporte, uma saída, por exemplo, da Bolívia para o Atlântico Norte, porque o Madeira e depois toda a bacia amazônica é totalmente navegável a partir do último aproveitamento hidrelétrico. Claro que, como já disse também aqui Benjamin, nem tudo são flores. Você tem perdas ou, vamos dizer, requisitos adicionais para tem custos para ter esse benefício. Entre eles está a questão da transmissão. Mas a segurança energética, a gente pode ver, por exemplo, aqui são expectativa de geração média de projetos como Tucuruí e Belo Monte. Eu peguei isso porque estão lá na região norte, são da margem direita do Amazonas, né? E o da usina, a geração na usina de Guri, que está, quer dizer, não é da bacia amazônica, mas, enfim, está no hemisfério da margem esquerda do Amazonas, vamos dizer assim, né? Esse tipo de complementação a gente encontra, inclusive, em projetos hidrelétricos na bacia da Amazônia que se localizem na margem esquerda do rio. Por exemplo, no Trombetas ou no Rio Branco, em Roraima e tudo mais. Tem benefícios de desenvolvimento econômico. Aqui está mostrando como era a cidade de Foz do Iguaçu antes de Itaipu e como é hoje. Quem conheceu Foz do Iguaçu nos anos 60, quer dizer, você tem um benefício de desenvolvimento econômico, claro que esse crescimento traz problemas de outras naturezas, né? Mas é visível a diferença e a riqueza que você levou para aquela região. Foz do Iguaçu é apenas um exemplo, mas há outras localidades ali no entorno do reservatório de Itaipu que se beneficiaram grandemente do desenvolvimento que o projeto proporcionou. E, como eu falei, o caso do Madeira, você tem a possibilidade, com a construção aqui de Guajará-Mirim, ou Madeira, e Cachoeira Esperança, e já com Santo Antônio e Giral, você tem a possibilidade de um corredor, de colocar em operação um corredor de transporte de carga que aponta para a saída dessa região da Bolívia toda para o Atlântico Norte.
E não só estou falando da Bolívia no sentido da integração, mas também toda essa região do Brasil que tem produção de grãos. Não é só a Bolívia, evidentemente. Estou falando da Bolívia aqui por questão da integração, né? Agora, eu dividi assim, quer dizer, como é que a gente pode classificar a integração energética? Em 3 dimensões. Eu escolhi aqui 3 dimensões. Uma dimensão comercial, outra a integração por projetos e outra a integração de mercados, a integração efetiva de mercados. A integração comercial, acho que a gente já faz, e faz bem, né? Tem comércio de petróleo e gás, o Brasil é um grande comprador de gás da Bolívia, né? Tem um comércio de energia elétrica, algum comércio na fronteira com a Argentina, com o Uruguai, há comércio entre Venezuela e Colômbia, Venezuela e Brasil, não é? Tem comércios, mas são contratos de compra e venda de energia. Agora, com a Argentina e com o Uruguai, você está evoluindo, dando um passo adiante. Ainda não chega naquele modelo que Dorel falou, mas já caminha nessa direção, né, de fazer trocas com base no preço. A integração comercial, está aqui as interconexões elétricas que já existem, muito concentrada aqui, naturalmente, pelo tamanho da carga, nesses países, claro, tudo proporcional ao tamanho do consumo de energia. Aqui está, só para exemplificar, o comércio que existe. Esses números são muito variáveis. Por exemplo, o comércio entre Brasil e Argentina, em 2012, foi pequeno, mas em 2010 foi muito maior. A Argentina, pela situação que se encontrava, importou energia elétrica tanto do Brasil quanto do Chile. Mas ainda é dominado esse comércio por 2 projetos, que é a mesma coisa no gás natural, não vou me deter muito com isso, que é a integração por projetos. 2 grandes projetos são, além na área de gás, o Gasbol, o gasoduto Bolívia-Brasil, como o projeto de Itaipu e de Jaciretá, que responde, em grande parte, por aqueles números que eu apresentei em 2 slides anteriores. Itaipu são os grandes exemplos. Um outro grande exemplo de integração por projeto entre Argentina e Uruguai, que é a usina de Salto Grande. Em todos esses casos, você tem um funcionamento muito bom. O resultado é muito positivo. O que anima para a gente andar, para evoluir, para a integração, onde ainda tem um espaço muito grande para crescer, que é a real integração dos mercados, no caso da energia elétrica. Quer dizer, o comércio é um tipo de integração de mercado, evidente, mas eu digo o tipo de integração que Dorel se referiu, que a gente ainda está caminhando, mas que a gente vê que mesmo na Europa essa coisa não que um mercado, vamos dizer assim, muito mais maduro e com avanços regulatórios em relação a nós, aqui na América do Sul, mas ainda assim não é uma coisa completamente resolvida, o que quer dizer que não é um problema trivial, né? Não está resolvido não é porque não se quer, é porque o problema é complexo mesmo. Bom, agora entrando no nosso tema aqui, específico, para tocar no ponto que eu quero tocar, que eu acho que é um ponto de atenção, se a gente quer fazer integração elétrica e compatibilizar isso com o aumento do uso de fontes renováveis, tem que compreender bem a característica dessas fontes. Primeiro, veja só, aqui, esse slide, eu estou querendo passar a mensagem de que o problema que a gente tem que resolver com as novas fontes energéticas, seja solar, seja eólica, é fundamentalmente diferente da hidrelétrica. A hidrelétrica, a gente tem uma variação grande dentro do ano,
e tem uma incerteza muito grande, especialmente aqui no Brasil, que é um país tropical, e que o regime de chuvas, você está no início, nossa estação chuvosa é de outubro, novembro, até abril e maio, e você, por exemplo, o último verão, que foi até melhor do que os 2 anteriores, do ponto de vista de chuva, você estava em janeiro, acho que foi em janeiro, não estava muito bem de chuva, em fevereiro foi muito bem de chuva, quer dizer, mesmo dentro da estação chuvosa, você tem uma incerteza muito grande quanto à disponibilidade do recurso hidráulico, né? Essa incerteza você não tem com o vento nem com o sol. Quer dizer, eu costumo dizer que você tem muito mais certeza que vai fazer sol ou no mês que vem ou no ano que vem, que vai ventar no mês que vem ou no ano que vem, ainda que exista diferenças sazonais. Claro, no verão os dias são mais longos, a insolação direta é maior. Em algumas regiões, no inverno, agora mesmo, a época de ventos mais constantes no Nordeste, ainda que haja diferença sazonal, o problema é que a incerteza não é se vai chover, se vai fazer sol, se vai ventar, mas é se daqui 2 horas o vento que eu tenho agora ele continua. Se daqui 2 horas o sol, hoje por exemplo, está um dia que a certeza é grande, mas se um dia nublado, você pode ter variações importantes, vai ter variações importantes na geração. Esse é o ponto. Aqui está a apresentação. E isso tem que ser levado em conta se a gente pensa na integração. Aqui, esse é um mês de muito vento e um mês de pouco vento. Essa é a geração horária. Então, a gente vê que pode ter variações importantes. 100 aqui é a potência máxima, né? E pode ter, dependendo do mês, algumas horas sem geração nenhuma, né? Para você ver, essa é uma simulação do Parque Eólico do Nordeste. Hoje já tem instalado no Nordeste mais do que essa potência, já tem em torno de 6.000 megawatts, mas aqui com os dados que nós temos, em 2005, a permanência de geração foi essa. 20% de chance da geração ser maior ou igual que 3.000 megawatts, 20% de chance, quer dizer, mesma chance de ser a geração menor ou igual que 1.600 megawatts, numa potência instalada de 4.300. Isso daqui, num dia de maior geração no ano passado, você teve uma geração de, no mínimo, 3.200 em 4.300 instalados, e no dia de menor geração, em abril, você teve apenas, a geração máxima foi de 800 megawatts. Quer dizer, uma diferença entre uma situação e outra, que é mais da metade da potência instalada. O sistema elétrico tem que estar preparado para isso, né? E hoje o serviço que vai cobrir isso, que vai ser requerido do sistema, esse ainda não está precificado e sequer regulado. Nem aqui, nem nos outros países aqui em volta. Aqui a variação no dia 12, num dia só, em 1 hora, 1.100 megawatts. Quer dizer, só para mostrar o quão pode variar no dia de muito vento, dias de maior geração no ano passado, uma diferença que pode chegar a 60% em todo o parque. Como disse o Benjamin, na medida que você vai integrando mais parques, essa situação melhora. Claro, você tem não tanto no Brasil, embora haja uma diferença muito grande entre onde está o nosso potencial grande, que é no Nordeste, e o Sul, que é o outro potencial grande. Mas isso daqui eu estou pegando, por exemplo, a região Nordeste inteira, com parques no litoral, no interior da Bahia. Quer dizer, uma região bastante grande, tem essa diferença toda. Esse é para você mostrar que em poucas horas você pode ter uma variação importante em relação à potência. Aqui é um pouco mais da mesma coisa, mostrando, mas aqui, antes eu estava mostrando simulações, aqui só estou dizendo, são dados tirados do ONS entre 20 de abril e 17 de maio desse ano, não é?
E aqui a chance de ter uma geração grande, maior que 3.000 megawatts, menor, uma diferença importante, ou entre 2 dias seguidos. Não é? Essa é a permanência de geração entre 2 dias seguidos, que você pode ter uma variação de 1.000 megawatts. Isso num parque de 5.000. A gente está projetando para 2020 17.000 megawatts lá no Nordeste. Eu imaginei que Barata pudesse ter vindo aqui, ele deve estar preocupado, que ele é o diretor-geral do operador independente do sistema, deve estar preocupado com essa situação. Bem assim a geração solar, não é? Seja em dias ensolarados. Você vê que no verão a gente fica achando que tem mais geração solar, não tem. Tem menos que no inverno, porque aqui tem muito mais nuvem. E mesmo em dias nublados. Né? Quer dizer, a situação é essa. É a incerteza do momento seguinte e como é que você lida com isso. Essa é uma curva, esse é um estudo da PG&E na Califórnia, que preocupada com a expansão da geração solar, e essa aqui é a curva de carga, curva de consumo diário na área de operação da PG&E, e em 2020, né, entrando mais e mais energia solar, o consumo durante o dia vai caindo, né, exatamente o contrário da curva de geração solar, e você tem uma rampa em poucas horas de 13.000 megawatts, que se vocês virem aqui, é metade do sistema da PG&E. Então, como atender isso? Agora, isso tudo, na integração, ele vai complicar. Na integração entre os sistemas, já num sistema, no próprio sistema, quanto mais entre sistema de outros países, com operadores diferentes. Esses são desafios que têm que ser enfrentados. Né? As soluções, já se comentou aqui um pouco, né? No mundo, grande parte tem sido usinas hidrelétricas que vão prestar esse serviço. Quantos ela oferece de energia no sistema? 0. Aliás, eu diria que elas roubam energia do sistema para poder mostrar esse serviço. Então, o serviço não é de produção de energia. É um serviço de potência que está sendo oferecido, um serviço de gestão da oferta que essas alternativas propiciam. Esse serviço não é ainda regulado, não tem sido precificado, nem num sistema só como o do Brasil, muito menos na relação entre países. Então, por fim, só para a conclusão, a distribuição dos recursos na América do Sul é assimétrica, mas é complementar, né? A integração oferece a oportunidade para o aproveitamento desses recursos, para que o aproveitamento possa ser feito de forma sustentável. E o sustentável aqui, não estou falando só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista econômico e de segurança energética também. Há progressos, tem havido progressos na integração regional, que ainda está limitada à integração comercial, quer dizer, contratos de compra e venda e projetos, mas que tem um potencial grande, na minha avaliação, para avançar. Mas a introdução de fontes renováveis e novas tecnologias, isso foi a mensagem que eu quis passar aqui, impõe desafios técnicos que vão ter que ser tratados se quer avançar na integração regional elétrica. E, para avançar, acho que estou falando com outras palavras, repetindo aqui um pouco coisa que já foi dita aqui no painel anterior, da assimetria, tratar a assimetria na repartição dos benefícios, né? Diferenças no trato da propriedade e da exploração desses recursos e diferença na regulação dos mercados que devem ser harmonizados para, afinal, permitir que a integração seja feita da melhor forma. Essa era a minha observação. Acho que eu não passei o tempo. Passei? Não, foi bom. Ok, obrigado.
profesora Joyce Adutra para que, por favor, haga su presentación. Muchas gracias. Gostaria de começar, obviamente, agradecendo a oportunidade, o convite feito agradeço ao professor Nivaldi, né, pelo convite feito e pelo Gesel para a minha participação. O desafio para quem está numa posição como a minha aqui é sempre muito grande, né? Infelizmente esse evento, felizmente esse evento é realizado na minha cidade, como eu estava até falando, acho que com professor Brandão, quando o evento, não sei se com o Brandão ou com o Nivaldi, quando o evento é na nossa cidade, a gente acaba cuidando um pouco da nossa agenda, e eu tinha um curso ministro lá na Fundação Getúlio Vargas, no mestrado, então, por essa razão, eu não pude participar do início da sessão, o que traz para esta plateia uma consequência de aumentar o risco de ouvir coisas que já foram ditas, né? Ou hoje, ou no dia de ontem. O meu desafio, então, aqui é tentar evitar essa repetição e trazer alguns ângulos. Falava também eu com o professor Dorel, né, que temos nos encontrado aqui em alguns eventos dessa natureza, que discutem integração energética, já há algum tempo, né? Comecei um esforço lá em 2011, 2012, junto ao Bracier, para ver se tentávamos avançar na discussão e na formulação de propostas com vistas à harmonização regulatória para avançarmos na integração energética regional. E, vou fazer uma provocação, temos feito muitos encontros, muitas discussões, muitos seminários, muitas apresentações, mas a regulação ainda tem muito a avançar, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu tento trazer uma outra ótica, né? Tentar aportar alguns elementos que estão mais ligados até à minha área de formação, né? E que eu acho que tem uma capacidade de apresentar temas quase em caráter provocatório para que a gente olhe sobre um outro ângulo o tema da integração energética, né? E tentar até discutir como é que a gente poderia ver benefícios e enfrentar os desafios, né, para avançarmos. Então, essa é a estrutura dessa apresentação, que é Karina, não é isso? Isso vai me ajudar a marcar o tempo aqui. Deixa eu tentar também marcar o tempo, mais 18 minutos, né, 2 minutos de introdução. Então, eu acho que uma questão importante que nós precisamos tratar é o seguinte: o volume de comércio internacional. Quando nós estamos falando de integração, quando nós estamos falando do avanço da integração, nós estamos falando de comércio. E a inserção do país no comércio internacional é pequena, né? Esse é que é um ponto. Se de um lado ela é pequena, de outro lado a literatura e a evidência econômica mostram que existem benefícios no comércio. Existem ganhos no comércio. O comércio traz ganhos na forma de desenvolvimento, na forma de eficiência, geração de riqueza, geração de competitividade. É sobre essa ótica que nós precisamos nos perguntar, não é? Se, na verdade, existe um espaço, se existe um desejo, o que manifesta a política de um país, o que manifesta a política energética com relação a esse tema. Então, só para ilustrar, aqui nós estamos pegando 2 países, né, que apresentam uma relação entre a evolução, né, do seu GDP, né, e o grau de abertura ao comércio. Na verdade, nós estamos falando aqui da Coreia, né, e do Chile, né, uma relação positiva. Então, é isso que deveríamos almejar. Do outro lado, quer dizer, existem benefícios. De outro lado, quando a gente analisa a participação do Brasil no comércio exterior, né, aqui nós vemos que estamos gravitando em torno de 20% do PIB. E essa participação no comércio, vejam bem, ela contabiliza exportações mais importações, porque importações são benéficas. É acesso a recursos, é acesso a insumos, é acesso a tecnologias. Esse é um tema que o país precisa enfrentar. Quando a gente analisa a participação do comércio exterior no PIB no Brasil, verificamos que o grau é consideravelmente menor
Claro, algumas economias desenvolvidas, algumas economias da América Latina, algumas economias com grau de risco e de desenvolvimento semelhantes ao Brasil. Não é? Então, esse é um tema importante que precisamos tratar. Quando a gente analisa, por exemplo, até o caso das exportações, também exportações e importações para a América Latina e para o Caribe, não é? Temos ali uma natureza também de um grau, um volume não muito elevado. E por que é importante o comércio? Esse slide, na verdade, já apresentei até numa apresentação, num evento anterior, acho que foi o evento do Brassier, né, em que tentava trazer a noção de cadeia de valor. Não é? Porque o mundo tem feito discussões importantes de supply chain. Ou seja, o Brasil, recentemente, tem formulado ou buscou sempre implantar muitas políticas afirmativas, políticas de conteúdo nacional, que muito custaram ao próprio setor de energia elétrica no país. Né? Então, por quê? Porque produzem, em muitos casos, conflitos com outros objetivos. Né? Existe um objetivo que sempre foi muito explicitado, que é o objetivo de perseguir modicidade tarifária. Né? Então, a modicidade tarifária, em muitos casos, pode conflitar com isso. Não que não haja necessidade ou a desejabilidade de produzir internamente determinado volume de recursos. Mas a pergunta é, será que são todos? Será que cabe internalizar toda uma cadeia de produção? O que esse slide mostra? Quando a gente considera esse indicador, é a absorção, reflexão e redirecionamento do comércio no Mercosul. Então, quando o Brasil exporta para a Argentina, 77,2% do que é exportado fica na Argentina, 5,5% retorna ao Brasil. Porque, na verdade, nós estamos falando de cadeias de produção. Exportar um produto pode ser usado para a produção de um produto que lá é exportado e pode voltar. Quando a gente analisa o caso da Argentina com relação ao Brasil, 83% do que o Brasil importa da Argentina fica aqui. Quando a gente analisa uma economia como a República Tcheca, veja bem aqui, 51,8% do que a Alemanha exporta para a República Tcheca fica lá e 11,5% retorna para a Alemanha. Então, essa é uma pergunta que devemos fazer. Que grau de internalização estamos buscando? Será que, na verdade, não poderíamos pensar em usar conceitos claros e simples que estão presentes na discussão de economia como vantagens comparativas? Essas novas tecnologias agora, esses novos recursos que estão transformando o setor de energia elétrica no mundo, eles são intensivos em tecnologia. Será que a discussão que nós estamos fazendo aqui vai gerar alguma decisão com relação a isso? Será que não cabe, por exemplo, analisar vantagens comparativas como forma de determinar o que se vai se buscar internalizar, qual é o grau de política afirmativa que se pretende estabelecer aqui no país? Não é? Então, por exemplo, quando a gente analisa índice de participação nas cadeias de valor, nas cadeias globais de valor, o que esse gráfico está mostrando aqui? Na verdade, esse índice está mostrando insumos estrangeiros e insumos produzidos internamente que são utilizados para exportar para outros países. Vejam bem, o Brasil aqui tem uma participação consideravelmente pequena, não é, de insumos estrangeiros. A maior parte das suas exportações, elas partem de insumos produzidos internamente. Países semelhantes aqui são o quê? Aqui temos a Arábia Saudita, a Rússia. Né? São reflexões sobre comércio, porque quando a gente está falando de energia, a gente está falando de comércio. Quando a gente está falando de integração, a gente está falando de comércio. Quando a gente está falando de novas tecnologias e o seu papel, nós estamos falando de comércio. E por quê? Porque também nós gostaríamos de nos preocupar com a capacidade que tem esse setor de produzir competitividade. Vou poupá-los aqui dessa transparência, porque tem um tempo limitado, e tenho certeza que todos vocês já estão cientes, né, do desafio que o Brasil tem com relação à necessidade de avançar na qualidade da infraestrutura. O setor de energia elétrica tem tido uma performance evoluindo numa direção contrária. Né? Temos tido uma degradação da qualidade da nossa infraestrutura, principalmente, inclusive no caso do setor de energia elétrica. Então, o que pode ser uma contribuição dessa minha fala aqui, diante de tantas outras que já mostraram
todos os elementos com relação às importações e às exportações, ao potencial da região, à capacidade instalada, inclusive do ponto de vista das interconexões e tudo mais, né? Na verdade, o volume de comércio, como até foi mostrado, diferentes estatísticas, diferentes números de diferentes anos, ele é incipiente. O volume de comércio, ele é, como mostra aqui, né, ele tem muito a evoluir, e não apenas no setor de energia elétrica. Na verdade, é parte de todo um arcabouço, de todo um conjunto de decisões. Essa economia, para padrões internacionais, é uma economia fechada. Ela é uma economia fechada. Estava eu numa discussão, acho que no ano passado, no Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, estava fazendo essa avaliação, e teve uma pessoa que disse, não é. Não, pelos números, pelos padrões internacionais, troca-se pouco, né? E o que temos assistido aqui? Temos assistido a tentativas, inclusive, já de fazer a implantação de empreendimentos, aproveitando recursos renováveis na fronteira. Temos tido a experiência lá do Uruguai. E o Uruguai tem feito muitos esforços, inclusive, quer dizer, tem uma pessoa que nesses fóruns aqui também é muito frequente, que é o Rubens Chaer, né, sempre tentando mostrar, né, o esforço que o Uruguai tem para poder avançar, inclusive por quê? Porque uma economia pequena poderia se beneficiar desse intercâmbio, da exploração de recursos renováveis, né? Então, eu creio que esse é uma questão que vale a pena discutir num momento como esse, em que o setor elétrico e o setor de energia em geral estão querendo se revisitar, o que é explicitado pela chamada pública número 20 da ANEEL, né, que tem como escopo um aperfeiçoamento do modelo de negócios. Então, nesse contexto, aperfeiçoamento do modelo de negócios remete a uma discussão importante, né? Como incorporar o tema da integração energética regional, né? Não, eu falo integração energética regional porque eu acho que, na verdade, é mais do que o conjunto das interconexões. Né? É uma discussão de que existem recursos entre esses países e, quando a gente analisa a discussão que já foi trazida aqui, que já foi trazida pelo Amilcar, eu tenho trazido essa figura aqui sempre para dizer o seguinte: se há benefícios na integração, há desvantagens. Né? E essas desvantagens precisam ser enfrentadas. Por quê? Porque há perdedores, e esses perdedores, muitas vezes, têm uma capacidade bastante grande de influenciar o resultado. E não há nada de errado com relação a isso. Essa é a dinâmica das negociações entre as partes. No caso, as partes são países. Agora, o que é o desafio da regulação? É criar um arranjo, né? Um arranjo que vá gerar benefícios. E é preciso que nós enfrentemos também o fato de que estes benefícios podem não ser simétricos, como é o último slide do Amilcar. Eles são assimétricos por natureza. Mas a pergunta é a seguinte: será que, mesmo sendo assimétricos, não cabe perseguir ganhos de eficiência que poderiam emergir dessas novas relações? Não é? O que aconteceu aqui com relação ao Brasil recentemente, que eu até tentei trazer? Não é? Quando eu fiz uma apresentação em maio, no evento de 50 anos do Bracier, nós estávamos mergulhados num momento muito particular da economia brasileira, em que a sobrecontratação passou a ocupar o topo da agenda das preocupações de política para o setor. O comércio teria sido uma oportunidade. Não é? Países que estão numa situação diferente de outros, né, podem, eventualmente, exportar energia, como depois chegou a se materializar. Mas, de novo, né, temos experimentado algum intercâmbio agora, mas, de novo, sem uma discussão, né, do que seria um avanço no arcabouço regulatório que permitisse, né, aprofundarmos. Não pensar numa integração com acoplamento de mercados, né, talvez não no último estágio, mas eu creio que temos muito a percorrer e em benefício da economia como um todo. E qual é a oportunidade que está colocada aqui? A oportunidade que está colocada é o fato... Deixo aqui esses slides, porque também não tem muito tempo, tentando mostrar o que são eventos recentes, né, de empreendimentos que, ao longo do tempo, enfrentaram dificuldades no campo da regulação, né, risco político, percepção de risco político, e que, ao longo do tempo, acabaram se tornando necessários novamente. Né? Então,
As economias da região têm muitos desafios do ponto de vista da garantia de um arcabouço legal e regulatório estável para promover avanços nesse campo. Mas estes desafios não devem nos impedir de caminhar na discussão, não é, de como avançar nesse campo, dado que existem benefícios. E aí eu creio que aqui só cabe colocar algo que já foi dito, cumprirei os 5 minutos, não é? Que a transformação em curso no setor elétrico, não é, que tem um conjunto de pilares, não é, colocados principalmente pela digitalização, descentralização, ou seja, os recursos distribuídos de energia, através de resposta à demanda, geração distribuída micro, mini, mercados para serviços ancilares, armazenamento, veículos elétricos, eles estão, sim, promovendo uma transformação no setor. Eles geram desafios importantes para os operadores de sistema no mundo, mas eles estão sendo enfrentados. E mesmo no Brasil, a gente já tem esforços sendo feitos. Esse tema ocupa o topo da agenda estratégica do ONS, não é? E, na verdade, com algum sucesso em muitos casos. Não sem custo, mas com algum sucesso em muitos casos. E, na verdade, grande parte das políticas de clima também pressionam na mesma direção, no avanço e na incorporação de recursos distribuídos, de geração distribuída a partir de fontes renováveis, que poderiam ser exploradas, né, entre esses países da região, gerando ganhos. Não é? E o resultado tem sido de possibilidades importantes de ganhos para o consumidor, mas não sem avanços na regulação. Não sem uma regulação que tente recepcionar as mudanças dos modelos de negócios que emergem dessa transformação. Esse é um ponto importante. Não é? E esse é um ponto que tem ocupado a nossa agenda. Eu dirijo uma unidade lá na Fundação Getúlio Vargas, que é chamada Centro de Regulação e Infraestrutura, né? E acompanho essa agenda também em âmbito internacional, através do Fórum Econômico Mundial. Esse é um tema que tem avançado numa velocidade mais rápida do que preveríamos, não é? E, através de discussões desse tipo, e também como essas que agora o próprio setor elétrico vai conduzir através desse projeto na ANEEL, né, podem informar esse processo de avanço dessas novas tecnologias. O primeiro esforço que foi feito de modo organizado no Brasil remonta a 2010, 2011, foi um projeto de P&D estratégico tentando avaliar o potencial de redes elétricas inteligentes, né, quais seriam os benefícios nas suas múltiplas dimensões. A desaceleração econômica que veio depois adiou, de certo modo, essas preocupações, mas o fato concreto é que o Brasil, mesmo do ponto de vista da regulação, tem incentivado, né, a geração distribuída. Temos uma resolução recente que já coloca a medição net metering virtual, o que deve gerar um movimento importante de investimentos nesse sentido, ainda que já se tenha um anúncio de que o tema vai ser revisitado. E um tema importante, que eu só gostaria de usar 2 minutos finais aqui, deixo os slides que depois podem colocar os temas adicionais. Nós temos acompanhado uma agenda muito importante, temos investido muito tempo numa agenda que trata da discussão de investimentos, o mercado de financiamento de longo prazo para investimentos em infraestrutura. Essa é uma discussão que não pertence só ao Brasil. A estimativa, acho que dá um número da McKinsey, também esse número, buzz number, que é de 57 trilhões de dólares entre 2013 e 2030 de investimentos em infraestrutura. Essa conta decorre da estimativa de 2,5% do GDP mundial, né? E esses 2,5% resultam de 2% de investimentos públicos em infraestrutura e 0,5% é a necessidade de recursos privados. E recursos privados existem no mundo. Recursos privados existem no mundo. O volume de recursos é muito grande. Agora, a pergunta é o seguinte: como é que eles são canalizados, eles são atraídos para investimentos em infraestrutura? E eu acho que um tema que o Brasil precisa se ocupar é entender o seguinte. Primeiro, quando nós estamos falando de um setor como o setor de energia elétrica, o setor de energia elétrica, o que acontece? Estamos falando de ativos reais.
Então, de um lado, existe uma oferta de recursos do mundo, de outro lado, esses ativos reais competem com ativos financeiros. No caso do Brasil, competem vorazmente por conta da necessidade de que o setor público tem de se financiar, dado o alto nível de dívida, não é? Então, o único mercado líquido que a gente tem é o mercado de títulos públicos, chamado NTN, né, para um período de 10 anos. Então, qual é o desafio? Primeiro, nós precisamos entender que, quando estamos falando de investimentos no setor de energia elétrica, mesmo investimentos que sejam entre países, nós estamos falando de países na região que competem por recursos. Competem entre si, competem entre setores. Tem países que têm feito muito esforço e que têm sido percebidos na região como mostrando resultados positivos no avanço do desenvolvimento de mecanismos para atrair investimentos para o setor. Tá? A gente está falando, a gente tem Chile, a gente tem Peru, Colômbia esforçada, não é? A gente tem a Argentina agora com uma direção diferente, o México é um caso notável. Então, cabe agora, né, analisarmos como podemos promover o quê? Uma melhor alocação de riscos, para que nós consigamos aqui atrair recursos. E o comércio e a integração energética regional, principalmente atraindo investimentos para fontes renováveis, certamente são um vetor, mas que dependem de aperfeiçoamento e a harmonização do arcabouço legal e regulatório para que entreguem os resultados que podem favorecer a economia. Obrigada. Bien, después de la clara presentación de la profesora, invitamos al profesor Dalma Falcao para que nos haga su presentación. Bom, boa tarde a todos, já passamos o meio-dia. Inicialmente, gostaria de agradecer ao GESEL, à ECLA, pelo convite para participar deste seminário. Sendo o último apresentador do seminário, obviamente, muita coisa do que eu pensava falar já foi falado, mas a minha apresentação tem um viés mais técnico e, portanto, talvez tenha algumas novidades. Alguns assuntos novos. Bom, a primeira slide é uma mania de professor, né? A gente sempre gosta de fazer um pequeno histórico da evolução do assunto, né? E lembrando que os sistemas de energia elétrica iniciaram a sua operação comercial lá em 1882, numa usina idealizada pelo Edison, e cuja filosofia era do atendimento local, né? A primeira usina atendia 40 lâmpadas, alguma coisa assim. Bom, essa ideia evoluiu para a transmissão a longa distância, usinas localizadas distantes do centro de carga, principalmente pela passagem da corrente contínua para a corrente alternada, que permitiu isso, e logo em seguida a interligação do sistema, a formação de um sistema interligado, né? Que evoluiu ainda, né, quer dizer, daquele sistema elétrico regional para um sistema interligado nacional, né, como é o que acontece em quase todos os países hoje em dia. E aqui nesse seminário estamos discutindo ainda uma expansão, uma integração ainda maior, né, que é a integração internacional, onde queremos conectar esses sistemas isolados, esses sistemas regionais ou nacionais. É interessante lembrar como a história caminha em círculos, né? Que no momento, como a professora acabou de citar, a grande onda do sistema elétrico é voltar à ideia original do Edison, da geração local, né? Que é a geração distribuída, né?
Então, nós temos, olhando para essa transparência, duas grandes ondas acontecendo, uma querendo integrar o mundo todo num único sistema elétrico, e a outra dizendo, não, o bom é o pequeno, queremos alimentar as nossas cargas com geração local. Né? Então, é interessante esse confronto das duas tecnologias. Né? Mas esse seminário, ele se concentra na interconexão internacional, portanto, vamos deixar a geração distribuída um pouco de lado. Bom, conectar sistemas elétricos de diferentes países é uma coisa complicada, né, porque as características técnicas, além de todo o problema regulatório, o arcabouço legal e etc., existe o problema técnico. Né? Nesse pequeno desenho aí, eu estou colocando 3 sistemas, né, de 3 países diferentes, 2 em 60 Hz, um em 60 Hz e outros 2 em 50 Hz, que é uma situação existente na América do Sul. Além disso, eles têm uma composição diferente de fontes. Né? Outro aspecto é a capacidade dos sistemas. Né? Quer dizer, você tem aqui na América do Sul um elefante, né? E tem outros bem menores, que a ligação de sistemas elétricos de grande porte com sistemas de pequeno porte pode causar problemas indesejáveis. Quais são as vantagens? Isso já se falou muito aqui em várias apresentações. Né? A possibilidade de uso de fontes de energia mais eficientes em cada país, a complementação energética, exploração da diversidade hidrológica, no caso da América do Sul, que baseia muito da sua produção em hidrelétricas, redução da reserva, né, aumento da confiabilidade e resiliência. Né? Essa palavra resiliência tem sido muito usada no momento para significar a capacidade dos sistemas elétricos de resistir às catástrofes causadas pelas mudanças climáticas. A redução de perdas por uma operação mais otimizada. Né? Aquele mapa ali é um mapa incompleto, mostrando apenas as interconexões do Brasil com os seus vizinhos. Agora vem os problemas técnicos. Os problemas técnicos, eles são muito maiores nas chamadas interconexões síncronas, né? Quando eu estou ligando 2 sistemas elétricos em corrente alternada, através de uma interconexão também em corrente alternada. E para falar rapidamente desses problemas, né, eu estou usando ali uma analogia inventada pelo professor Elger, num livro de mais de 30 anos, que fica mais ou menos fácil entender qual é esse problema. Né? Ele representa o sistema elétrico por várias massas, né, representadas por aquelas esferas, conectadas através de elásticos. Bom, o sistema está em equilíbrio. Se eu perturbar alguma bolinha daquela ali, balança o sistema todo. Ou seja, é um único sistema. Se eu perturbar com uma intensidade muito grande, algum daqueles elásticos pode romper, que seria a perda de um sistema de transmissão. E aí o peso vai ser redistribuído e pode ser que outros elásticos vão romper e assim por diante. E o sistema todo entra em colapso. Então, essa é a analogia que, nesse caso, é quase perfeita, né? Da propagação de perturbações. Né? Outra questão complicada é o controle do fluxo nos intercâmbios, que, quando se trata de um sistema com um único operador, né, que é o nosso caso, o sistema brasileiro, ele tem recursos disponíveis para controlar muito bem aqueles fluxos. Mas, quando eu vou operar sistemas com diferentes operadores, eu vou precisar de ter um acordo muito bem feito para como é que isso vai ser feito em tempo real. Né? Levando em consideração que o sistema de corrente alternada ele não tem um controle natural de intercâmbio. Aí outros problemas de estabilidade, oscilações entre áreas, o que tudo leva a riscos maiores de blackout na medida que eu aumento a dimensão do meu sistema. Bom, como é que eu posso interconectar sistemas? Existem basicamente essas opções que estão mostradas aí.
A primeira seria aquela mais óbvia, é uma interconexão entre os sistemas usando a tecnologia desses sistemas, que é a corrente alternada. Isso gera esse problema do acoplamento síncrono, né, onde todas as perturbações são transmitidas de um sistema para o outro. Então, ele não é realmente a forma mais recomendável. Hoje em dia, a recomendação para interconexão de grandes sistemas é através de interconexões em corrente contínua. Por que a corrente contínua? Porque ela tem, né, não sei aqui qual é o... Bom, deixa para lá. Ela tem esses inversores, né, e conversores, os quais têm uma capacidade muito grande de controlar o fluxo de potência nas linhas e, portanto, evitar a propagação das perturbações. Elas podem ser interconexões do tipo ponto a ponto, grandes interconexões de grandes áreas de geração a grandes áreas de consumo, ou pode ser uma interconexão mais modesta, do tipo back-to-back, usado para conexões de pontos bem mais próximos e potências mais baixas, né? E, obviamente, existe a opção da interconexão híbrida, que já usamos aqui no Brasil há muito tempo, o exemplo de Itaipu, onde temos 2 sistemas de transmissão, um de corrente contínua e um de corrente alternada. Bom, eu coloquei aqui uma aproximação, né? Esse mapa não tem o objetivo de ser exaustivo, mas de algumas concentrações de fontes de geração de energias renováveis ainda disponíveis na América do Sul. Como eu disse, existem outras que não estão listadas aí. Mas, por exemplo, eólica, temos um grande potencial ainda a ser explorado no Nordeste brasileiro, aqui no sul do Brasil, Uruguai e Argentina, e ali no Chile, lá no Atacama. São 3 regiões onde se poderia gerar bastante energia eólica, né? Temos um potencial hidrelétrico grande ali na Amazônia brasileira, peruana, pegando um pedaço da Bolívia também, como foi mostrado aqui, né? E, finalmente, energia solar aqui na região central do Brasil, interior da Bahia, um pedaço de Minas, e lá, obviamente, também no Chile, no Atacama, né? Então, por exemplo, se a gente supor que essas são as grandes regiões que possibilitam a exploração de energia renovável, poderíamos pensar em projetos de integração dessa natureza, né? Ali do Atacama poderiam sair grandes troncos de transmissão atendendo ali, subindo para a região norte ali de Peru, Equador, Colômbia, etc., vindo aqui para a região sudeste do Brasil ou indo lá para o norte da Argentina. É claro que existe uma cordilheira ali no meio que complica a construção de grandes projetos de transmissão, mas isso não é um problema insolúvel, né? No caso da geração hidrelétrica, né, além dos problemas complicados que nós temos de licenças ambientais, etc., também a exportação de energia para o norte enfrenta o problema da floresta, né? Então, o natural é trazê-la aqui para o sul, numa ligação que não é internacional, né, mas que já está em desenvolvimento. Mas como o Brasil é um país continental, eu estou considerando isso quase uma ligação internacional. E também a energia eólica e solar vindo ali do Nordeste brasileiro, né? Então, são grandes troncos de interconexão, né? Grandes distâncias e grandes potências que poderiam ser exploradas, obviamente, se vencidos todas as dificuldades, né? E aí sim teríamos um cenário de integração realmente na América do Sul. Este mapa aqui é só para mostrar a questão da frequência, né? Tem também a questão da tensão de distribuição, mas essa não é importante aqui nesse contexto, mas nós temos ali a América do Sul dividido em 2 sistemas, correntes com frequência de 60 e 50 Hz, que pode ser facilmente resolvidos pela utilização das conexões em corrente contínua.
Desafio das fontes renováveis. Bom, se nós formos explorar realmente as interconexões, pensando que a evolução é em termos de fontes renováveis, nós vamos enfrentar a questão da variabilidade, né? Esse é um problema grave para eólicas e fotovoltaicas, já falado aqui várias vezes, né? Elas têm grande variabilidade no curto e médio prazo, embora uma previsibilidade bastante razoável no médio e longo prazo, né? Ou seja, megawatt-hora de fontes eólicas e solares é fácil de prever, megawatt é difícil. As hidrelétricas com reservatórios são bem comportadas, eu coloquei ali reguláveis e otimizáveis, né? Nem sei se existe essa palavra. Já as a fio d'água são um problema complicado. Agora, eu tenho uma visão, não garanto que seja correta, mas que, na medida que nós não podemos mais ampliar a nossa capacidade de armazenamento, as nossas usinas hidrelétricas com reservatórios, elas passarão a ser justamente elementos armazenadores de energia num cenário de crescimento de eólica e solar. Porque, digamos assim, nós vamos aumentar a nossa capacidade de produção para o lado eólico e solar e nós temos como armazenar essa energia, que é nas nossas usinas hidrelétricas existentes atuais, né? Essa é uma visão a ser discutida. Outro desafio das fontes renováveis é a questão da localização, né? Tirando a fotovoltaica de pequeno porte, as outras não estão localizadas necessariamente nos melhores lugares, né? Ou seja, nós precisamos reforçar os sistemas de transmissão e, em alguns casos, elas estão localizadas a grandes distâncias, como foi mostrado ali no mapa da América do Sul. A previsão, já falamos, né, ela é uma questão complicada, da previsão de geração de fontes renováveis do tipo eólica e solar, principalmente no curto prazo. Bom, para mitigar as dificuldades da integração de fontes renováveis de grande porte no sistema elétrico, tem havido uma evolução tecnológica. Por exemplo, os próprios geradores do tipo eólico, por exemplo, eles estão melhorando o seu desempenho no que diz respeito à capacidade de controle de detecção e geração de potência reativa. E colocamos ali 2 exemplos, não vamos entrar no detalhe, de tipos de geradores eólicos que já têm um bom desempenho nesse aspecto. Outra característica que os geradores estão sendo aperfeiçoados é a questão, ali ainda no termo em inglês, fault ride-through, a capacidade de sobreviver conectado ao sistema durante um defeito, um curto-circuito, né, que é muito importante para a segurança do sistema, porque, caso contrário, toda vez que houvesse um curto-circuito, os nossos geradores desligariam todos. A questão do controle de frequência, quando eu tenho a predominância eólica, por exemplo, ou solar, ela é um problema complicado, mas que está sendo resolvido por uma tecnologia chamada de inércia sintética, porque o sistema elétrico, o controle de frequência é feito muito em função da inércia das máquinas, dos rotores das máquinas síncronas, que começam a desaparecer com a entrada de solar e eólica. Mas é possível simular essa característica usando a eletrônica de potência. E limitação de corrente de curto-circuito, né? Para a integração, como nós já vimos, né, quer dizer, a integração ela exige grandes troncos de transmissão, e aqui também temos a evolução da tecnologia, na transmissão em corrente alternada, níveis mais elevados de tensão, né? Temos aqui uma fotografia de uma instalação na China com linhas de 1000 kV, né? Novas tecnologias de transmissão em corrente contínua que estão sendo aperfeiçoadas, uma sopa de letrinhas, né? VSC, HVDC, mas é só para lembrar qual é a tecnologia.
a tecnologia de corrente contínua multiterminal, que é uma coisa nova, né, mostrada ali na figura no caso dos parques offshore, mas que pode ser usada também na transmissão terrestre. Temos novas tecnologias de transmissão AC também, e principalmente os chamados dispositivos FACTS, né? O termo FACTS, para quem não conhece, essa é a abreviatura de Flexible AC Transmission System, que permite que o sistema de transmissão em corrente alternada seja quase tão controlável quanto o de corrente contínua. E aí, então, equilibra as duas tecnologias. Bom, armazenamento. Esse é um aspecto importantíssimo na integração quando eu tenho fontes renováveis, né? Então, já falei das nossas hidrelétricas, que podem ser utilizadas como grandes armazenadores de energia, né? Aí entra soluções regulatórias também, porque a hidrelétrica com reservatório deixa de ser realmente um produtor de energia e passa a ser um armazenador de energia. E aí é preciso saber como é que ela vai ser remunerada, né? Usinas de bombeamento, não sei se é o caso no Brasil. A usina de bombeamento é muito importante em países que não têm usinas hidrelétricas ou já não têm mais quase usinas hidrelétricas. Mas é uma possibilidade. E existem outras tecnologias que podem ser usadas para armazenamento de grande porte. Não falei aqui em bateria, porque bateria é para armazenamento de relativamente pequeno porte. Bom, o meu tempo está acabando. Ainda teríamos algumas coisas para falar aqui na questão das técnicas de operação, né? Um sistema interconectado internacionalmente, ele vai precisar ser operado de uma forma muito mais eficiente, né? E aí, questões como gerenciamento da demanda passam a ser relevantes, porque um sistema com grande predominância de geração intermitente, sem gerenciamento de demanda, é uma dificuldade muito grande de se operar. Avanços também da supervisão e controle em tempo real, aí a questão da medição fasorial sincronizada passa a ser bastante importante. E um aspecto que não se tem falado muito, mas é a integração transmissão-distribuição. Porque a distribuição, hoje em dia, ela é um elemento ativo do sistema elétrico. E, por enquanto, ainda estamos operando esses sistemas como se eles fossem totalmente isolados. Mas, num cenário de grande integração, eu tenho que entender o que está acontecendo na distribuição, até porque a geração está se deslocando para lá, né? Então, planejamento da transmissão, no presente, ele é feito de uma maneira determinística, né? E necessariamente num cenário de grande penetração de fontes intermitentes, a análise probabilística passa a ser relevante. Finalmente, e para encerrar, foi pedida alguma opinião com relação à questão da inovação tecnológica. Eu acho que, nesse aspecto de integração, não tenho muito conhecimento de programas, né, de apoio a projetos de pesquisa e desenvolvimento, né? Eu ouvi aqui no seminário se falar de várias organizações, como o OLAD e outras, que podem, né, mas, digamos, não me parece, pelo menos não é do meu conhecimento, a existência de linhas específicas de fomento à pesquisa e desenvolvimento nesses assuntos. Coloquei alguns temas ali que considero relevantes para projetos nessa área, problemas técnicos associados aos potenciais sistemas de transmissão para a integração, modelo preliminar de um mercado energético sul-americano, aspectos regulatórios. Levantamento de possíveis fontes de financiamento de atividades de P&D voltadas para a integração e, finalmente, cooperação com órgãos de fomento da Europa, América do Norte e Ásia. Por Ásia, leia-se principalmente China, que é quem tem problemas muito semelhantes ao nosso aqui. Mas a Europa, por exemplo, em termos de integração, como vimos na palestra do Benjamin, está bem avançada nesse aspecto. Bom, era o que eu tinha para apresentar. Agradeço a atenção de todos.
Bien, agradecerle a los profesores, acá al director del EPE. Vamos a arrancar con las consultas que tenga todos los asistentes al panel. Por favor, si tienen alguna consulta y nos pueden ayudar con el micrófono, adelante. Boa tarde, Jorge Sousa, do ISEL. Em primeiro lugar, queria agradecer estas duas excelentes sessões e eu vou pedir desculpa porque não é bem uma pergunta, são mais dois comentários ou duas observações que eu colocava à discussão dos palestrantes, que têm a ver com o seguinte: a integração de mercados e a integração de sistemas. A integração de mercados, ela é sempre benéfica, porque aumenta a eficiência. Portanto, se eu tiver dois mercados, no caso mais simples, se eu tiver dois mercados e quando eu os integro, o que vai acontecer é que vai haver uma convergência dos preços entre esses dois mercados. Significa que o preço de um mercado vai subir e do outro vai descer, e daí haver a questão dos ganhadores e dos perdedores. Há aqui uma transferência de renda de produtores de um sistema ou de um mercado para consumidores do outro. Mas há um ganho de eficiência. Portanto, é possível, com o arranjo regulatório, fazer um movimento de Pareto. E, portanto, serem todos ganhadores. Esta era uma questão que eu lançava para a discussão. Portanto, integrar mercados é sempre positivo, porque traz ganhos de eficiência, e é possível mitigar a questão dos ganhadores e dos perdedores. Já na integração de sistemas, não é sempre vantajoso. E, aliás, nós vimos hoje aqui em duas apresentações que pareciam duas mensagens contraditórias. O Benjamin apresentou, no caso do sistema, para o caso do sistema europeu, integrando várias fontes que obtinham um perfil agregado menos variável, mas depois vimos também aqui uma apresentação da América, quando aumento mais solar, eu tinha gradientes maiores. Então aí o que temos que olhar é a correlação dos perfis das várias fontes. Se tem uma correlação positiva, então é negativo. Eu vou amplificar a variabilidade. Se a correlação for negativa, eu já vou mitigar essa variabilidade. E mais importante do que ter pouca variabilidade é o global da produção estar muito correlacionada com o consumo, que é isso que pretendemos. Portanto, eu deixava aqui estes dois comentários, um na parte da integração de mercados e um na parte da integração de sistemas, para, no fundo, haver também as observações pertinentes. Obrigado. Desculpe, o seu nome é? Jorge. Desculpe, Jorge, por perguntar o seu nome. Eu faria um comentário. Tomo a liberdade de começar respondendo. A sua observação de que, no caso da integração de sistemas, não há sempre benefícios, e que a correlação, por exemplo, dos perfis de sistemas seria fundamental para ser observada, claro que não há que se negar, e ela remonta o quê? Ela coloca a necessidade de que diversos fatores sejam analisados em processo de integração. Né? Agora, eu faria uma colocação com relação à integração de mercado como sempre benéfica, gerando ganhos de eficiência. Veja bem, a sua colocação foi, teríamos uma transferência dos geradores de uma determinada região, né, em favor dos consumidores da outra. E aí, então, nesse caso, a sua observação foi, mediante uma regulação, poderíamos, então, encontrar um ganho de eficiência. Veja bem, você mesmo coloca uma condição para que se gere uma melhoria. Por quê? Porque identifica que há perdedores nesse processo. E esses perdedores têm completa capacidade de resistir ao processo. E eles precisam ser considerados. Então, na sua própria fala, já foi feito um destaque. E, primeiro, esse arranjo ele teria que ser identificado. O arranjo capaz de fazer uma transferência, ele teria que ser identificado. Porque a situação anterior ela pode ser uma situação, na verdade, que já trazia benefícios para aquela parte que não quer abrir mão. Aquele gerador, por exemplo, naquela zona com restrição, ele não gostaria de perder o ganho que tem.
Não é? Então, isso que teria que ser feito de uma outra forma. Então, os arranjos ao longo do tempo, o arcabouço regulatório, tratados e a estrutura, são fundamentais nesse processo para que já sejam conhecidos até dos agentes nos momentos de investimento. Bem, eu acho que tanto a intervenção do Dr. Jorge quanto da professora Joísa, elas não são exatamente, quer dizer, tem um contraponto, né? Quer dizer, sempre na direção de que a questão da integração não é trivial. Mas eu achei muito interessante a sua divisão entre integração de mercado e de sistemas elétricos. Acho que uma evidência disso a gente tem na Europa. Na Europa mesmo, quer dizer, a União Europeia é uma integração de vários mercados de mercadorias, mercados de trabalho, e muito menos de sistemas elétricos. Acho que a introdução dessas, como mostrou o professor Djalma Falcão, eu tentei mostrar um ponto, mas acho que o professor Djalma foi muito além, mostrando que essa integração entre sistemas, eu não diria que nem sempre não é vantajosa, mas ela é complexa e crescentemente complexa. Falamos só eu falei aqui na geração renovável, de fontes renováveis, que estão chamando de fontes renováveis modernas, né? Eólica, enfim, solar, etc., mas de produção centralizada. Quer dizer, o problema vai se tornar muito mais complexo, acho que o professor Djalma ressaltou isso, na medida em que as fontes renováveis, por exemplo, a solar, distribuída, entrar na rede de uma forma importante, que eu acho que é mais ou menos inevitável, vai acontecer, mas só torna mais complexo não só a integração dentro do próprio, a gestão dentro de um próprio sistema, quanto mais a integração de sistemas elétricos de diferentes países. Bom, só complementando do ponto de vista técnico, quer dizer, eu não entraria aqui na discussão da vantagem da integração do ponto de vista de mercado, apenas que a questão técnica, como o doutor Amilcar ressaltou, ela pode ser um elemento limitante, no sentido que o custo da instalação e depois a dificuldade de operação tire a vantagem, eventuais vantagens que existiam no mercado. ¿Alguna otra pregunta? Bien, creo que no hay más preguntas. Yo voy a tratar de hacer también mi opinión, dar mi opinión sobre este tema de la integración energética y los pasos, como decían mis colegas bolivianos, el ingeniero Iporre, el ingeniero Rodríguez. Bolivia está en una decidida participación dentro del proceso de integración energética de América del Sur. Se ha planteado una estrategia desde nuestro gobierno y obviamente la empresa que ahora a mí me toca dirigir está en ese plan y por eso estamos acá. Veía en la presentación acá del profesor donde mostraba las potencialidades de Sudamérica y justamente por eso estamos acá, para dejar muy en claro que las potencialidades que tiene Bolivia en términos de hidroelectricidad, de acuerdo a los estudios que está haciendo CAF ahora, alcanzan a 40.000 megavatios, 40 gigavatios, y eso en energía hidroeléctrica, en energía solar. La mayor parte del altiplano está en Bolivia, 4.000 metros, alta radiación solar, baja temperatura, nos puede llevar a factores de planta. Le preguntaba a la profesora cuánto era el factor de planta en Brasil de solares, me decía 0,15, en el altiplano nosotros esperamos 0,25. En energía eólica entiendo que estamos similares, tenemos un fuerte potencial eólico en la zona oriental, en la parte de Santa Cruz, del orden de 600, 700 megas en una primera etapa, donde te esperamos factores de planta del orden de 0,36. La planta eólica que nosotros tenemos en el centro de Bolivia ahorita está con factores de planta superior a 0,40.
¿no? Entonces, dentro de los corredores de integración energética, obviamente, para el caso boliviano, y puedo entender la observación de que no hay un gana-gana, lamentablemente los bolivianos somos solo 11 millones y obviamente somos la mitad de lo que consume solo una ciudad de Brasil, pero con una demanda muy baja. Eso nos permite decir de que Bolivia debería transformarse un poco en un exportador de energía eléctrica, aprovechando todo el potencial que tiene. El consumo es pequeño y obviamente eso nos permite a nosotros sacar todos los excedentes del país. Bien, muchísimas gracias. Yo quiero invitar al profesor Nivalde, que es el organizador de esto, para que haga la clausura del acto. Aproveitar para encerrar assinalando, né, que eu acho que essa mesa e as outras foram um exemplo muito claro da profundidade, da qualidade, da diversidade da discussão de um tema tão importante da integração elétrica, seja para a Europa, mas acima de tudo para o Brasil, para a América Latina, né? Alguém aqui fez acho que o professor Djalma fez uma colocação muito bem apropriada, né, que o próprio Brasil já é um exemplo de integração elétrica, por ser um país continental, com uma matriz tão diversificada, com tantos desafios. Eu acho que essa experiência que o Brasil tem a levar com relação aos outros países, e do nosso ponto de vista, a gente vê que uma integração assim, que está muito madura, muito próxima de ter ganhos efetivos, é a integração do Brasil com a Bolívia, haja vistas as consistentes e claras e objetivas apresentações dos representantes aqui da Bolívia, seja do Dr. Joaquim, seja do Dr. Arthur Iporre, mostrando como é que um país pequeno visualizou essa possibilidade, né, de ser um exportador de energia, de fazer um plano, né, ambicioso, mas é com ambição que a gente avança nesse processo de integração, particularmente não só com a experiência continental do Brasil, mas as experiências que a gente tem das binacionais aqui no Brasil, que, como foi muito bem colocado aqui pelo doutor Amilcar, são exemplos de sucesso. É tanto sucesso que quase ninguém fala sobre isso, né? Itaipu é tanto sucesso que atende 17% do consumo nacional, né? E desde 1984 funciona, né? A outra integração, gasoduto Brasil-Bolívia, a mesma coisa, quer dizer, oferece gás, quer dizer, é tão bom que a gente nem sente, que cai no cotidiano, né? E os desafios são grandes, né? Mas eu acho que essa experiência que a gente tem é muito positiva. E eu acho que o nosso seminário aqui, com o apoio da Fundação Castro, que foi muito importante para nós, de poder trazer especialistas da Europa, que está num processo, né, muito mais complexo do que o nosso, né, teve um objetivo assim de certa maneira, oferecer subsídios para estimular esse processo de integração e, ao mesmo tempo, também ser um exemplo de integração, né? Nós assinamos aqui 2 memorandos de entendimento com o Instituto de Pórsida, com o Instituto Técnico de Engenharia de Lisboa, e também a gente acabou promovendo uma reunião muito importante da presidência da ENTE com a presidência da Eletrobras, já no sentido de acelerar esse processo de integração Brasil-Bolívia, que na nossa avaliação é o que parece ser que vai ter uma velocidade e resultados mais práticos e objetivos no curto prazo. Então, queria agradecer a todos, para nós, para o UFRJ, para o Instituto de Economia, para o GESEL, junto aqui com a Caixa, poder realizar um evento dessa magnitude é muito importante, particularmente para as futuras gerações aqui que estão ali sempre atentas, que são os nossos alunos de graduação, de mestrado e doutorado. Então, eu queria agradecer a todos e uma palma a todos nós, que nós merecemos.